Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esperai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que iniciamos mais uma catequese. E hoje tinha dito que nós iríamos falar sobre o magistério, mas antes ainda eu gostaria de ler com vocês duas passagens que muitas vezes os nossos irmãos protestantes dizem assim: os católicos acreditam na tradição, mas a própria Bíblia condena a tradição. Então eu gostaria de ler algumas passagens que eles utilizam para falar que nós estamos errados, em acreditar na tradição. Por que eu faço isso? Porque eu acredito muito naquilo que São Pedro nos diz na sua carta, que nós devemos estar preparados para dar testemunho da nossa fé. Veja, eu fico muito triste quando vejo alguns irmãos católicos que não sabem defender a sua fé. Que diante de ataques por aí, e aqui eu não estou falando de briga, gente, não estou falando da gente sair brigando com as pessoas, mas estou falando da gente saber pelo menos dar razões daquilo que nós cremos. Porque nós sabemos fundamentar muito daquilo que nós queremos defender, daquilo que nós acreditamos, mas quando se trata da fé, às vezes a gente parece que tanto fez como tanto faz. E não. A nossa fé deve ser a razão do nosso viver, porque aquilo que eu creio é aquilo que eu espero para a vida eterna. Então, a nossa fé, ela tem que ser bem fundamentada, tem que ser estudada e ela tem que ser testemunhada. Então, por isso que eu gostaria de ensinar também a gente dar testemunho da nossa fé, saber porque eu creio para poder testemunhar aquilo que eu creio. Tá bom? Então, são duas passagens que eu gostaria de ler, que fala sobre a tradição de um modo negativo. E aí nós iremos ver juntos se essa tradição que está falando dessas passagens é a tradição apostólica que nós acreditamos. Antes de ler essa passagem que eu vou ler agora, que São Paulo escreve aos Gálatas, vamos só contextualizar, Sabemos que São Paulo ele não é um dos 12 apóstolos que Jesus escolheu. São Paulo ele se converte depois. Jesus já havia morrido, ressuscitado, já tinha subido aos céus. A igreja, os apóstolos já tinham começado a evangelizar. São Paulo ele era judeu, ele perseguia os cristãos, ele permitia com que matava os cristãos, enfim, ele perseguia a igreja. E aí São Paulo se converte, Jesus aparece para ele, ele se converte. Então, depois da sua conversão, ele está escrevendo agora aos Gálatas e dizendo como era o proceder dele antes da sua conversão. E aí sim, então agora a gente vai compreender um pouco sobre isso. Então, São Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 13 a 17. Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo e muitos de meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve aquele que me reservou desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça, para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, e imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia, de lá regressei a Damasco. Ponto. Veja, aqui São Paulo, sobretudo ali no versículo 14, ele está dizendo que ele seguia tradições, que é extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então aqui eles nos acusam. Veja, São Paulo, antes de se converter, ele tinha tradições, mas agora não mais. Ele está falando ali com desleixo as tradições. Mas veja que São Paulo não está falando da tradição apostólica. Ele está falando da tradição que ele fazia ali quando ele era judeu. Ele está falando das tradições judaicas que os pais dele seguiam. Ele não está falando da tradição apostólica que nós católicos temos como revelação de Deus. Então aqui é uma falácia. Quando
citam essa passagem dizendo, olha, aqui a tradição não é isso, não é para acreditar, porque Paulo seguia a tradição antes da sua conversão, depois que ele se tornou cristão, não seguia. Não, meu filho, essa tradição que Paulo está citando não é a tradição apostólica que nós católicos acreditamos, que é dada por Deus, que é nos deixada por meio dos apóstolos. Bom, uma segunda passagem que às vezes eles também citam, é essa de fato, né? Jesus é bem assim, severo com aquilo que ele está falando, é a passagem de capítulo 15, versículo de 3 a 6 do Evangelho de Marcos, que Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu-lhes, e vós, por que violais os preceitos de Deus por causa de vossa tradição? Deus disse, honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Mas vós dizeis, aquele que disser a seu pai ou sua mãe, aquilo com que eu vos poderia assistir, já ofereci a Deus. Esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Vamos compreender um pouco aqui. Sabemos que o quarto mandamento da lei de Deus é para a gente honrar pai e mãe. Mas, na época de Jesus, havia uma tradição ali que as pessoas diziam assim, se eu doar aquilo que é para mim ajudar os meus pais para Deus, né? Então eu estou livre disso de ajudar os meus pais. Porque aquilo que eu poderia ajudar os meus pais eu já doei a Deus. Então não é necessário mais ajudar meus pais, pois já ajudei, né? já cooperei com a obra de Deus. Então Jesus está condenando essa tradição. Mas veja que Jesus aqui, ele disse claro ali, logo no início daquilo que nós começamos a ler. Veja, e vós, por que violais os preceitos de Deus por causa da vossa tradição? Ou seja, Jesus está condenando as tradições humanas que foram feitas, que foram surgindo ali e que estavam indo de fato contra o preceito de Deus, contra o mandamento divino de honrar pai e mãe. Então veja que Jesus ele está condenando a tradição apostólica? Não, ele não está condenando a tradição apostólica, ele está condenando uma tradição humana. Quando nós dizemos que nós cremos na tradição apostólica, que nós cremos na tradição que os apóstolos nos deixou, que nós cremos na tradição da igreja, nós estamos dizendo que nós acreditamos numa tradição nos deixada por Deus. Sim, por meio dos homens, mas é uma tradição divina, uma tradição nos dada por meio dos apóstolos, mas que veio de Jesus, que Jesus nos deixou. Porque se a gente for falar, não, mas a tradição que vocês acreditam vem de homens, né, que foram passando, e por isso não pode ser válida. Mas, meu amigo, a Bíblia também foi escrita por meio de homens. Com toda certeza, foi inspirada por Deus, nós cremos, mas ela também foi escrita por homens. Então você vai dizer então que você não acredita na Bíblia? Então veja, gente, que aqui é uma falácia. Mais uma vez, quando dizem, a tradição humana não é para ser seguida, porque o próprio Jesus aqui está dizendo que não é para seguir tradição, porque a tradição vai contra os preceitos divinos. Espera lá. Jesus não está falando da tradição que os apóstolos nos deixou. Até mesmo porque ali Jesus nem tinha morrido ainda, Jesus nem tinha ressuscitado, nem mesmo subido aos céus, e os apóstolos nem tinham começado a pregar, de modo que a igreja não tinha saído em missão. Então não tem nem como falar que Jesus estivesse ali falando da tradição apostólica. Jesus está falando de tradições que no tempo dele estava indo contra os preceitos divinos. Tá bom? Então, essa foi uma catequese mais para nos dar fundamento da nossa fé. Nós cremos na Bíblia, na tradição. E essas duas vias foi Deus quem nos deixou por meio de homens, de apóstolos, de homens que conheceram ali os apóstolos e que foi nos dado, foi nos entregue por meio da igreja. Bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima.